Boa tarde, pessoal. Eu quero começar agradecendo, o convite do Sindiúte e também a presença de todos que estão aqui nos escutando. Acho que é um momento muito importante. Fico muito feliz de estar aqui. Eu que sou filho de professora, neto de professora, estava escutando alguns relatos aqui antes. Eu conheço um pouquinho de perto o que é a perseguição política no interior, o que são os cortes dos salários, o que eram atrasos, que viviam constantes, e conheço um pouco dessa realidade. Eu gostaria de começar também me apresentando. Eu sou Fidelis, eu estudei no Municipal Marconi e tenho muito orgulho disso, de ter estudado numa escola pública, e numa escola pública que tinha conselhos de pais, mestres, funcionários, professores e alunos. Um conselho que junto, unido, todo mundo, gestava a escola de uma maneira democrática. Um modelo hoje que aos poucos foi se perdendo. Eu acho que nem mesmo lá no Marconi existe mais isso. E foi lá que eu iniciei a minha militância junto aos movimentos estudantis, ainda na década de 90. E participamos de diversas lutas, inclusive juntos com os professores. Era uma época que o Grêmio ia para a rua, nas greves, juntos com os professores. E isso foi uma das primeiras mobilizações que eu participei. Depois, nos anos 2000, eu comecei a me envolver com alguns movimentos na cidade, de luta pelo direito à cidade, de luta por moradia, luta por mobilidade urbana. E aí veio o movimento Fora Lacerda, aqui em Belo Horizonte, que atuou denunciando os absurdos da administração municipal. Também o COPAC, que é o Comitê Popular dos Atingidos pela Copa, denunciando os abusos, inclusive os desvios de dinheiro do Estado para poder financiar o Minas Arena, que hoje é quem gere o Mineirão. O Mineirão que era o Estado público e virou privado. E aí, nessas lutas todas, eu participei também no ano de 2011 do Quem Luta Educa. E aí eu conheci um pouco mais do que estavam passando os professores naquela época, aquela greve de 112 dias. Nós nos reunimos lá no Sindeletro e começamos a ver como apoiar os professores, reunindo lá diversos sindicatos, diversos movimentos populares da cidade. Foi lá que eu conheci a Vinha, foi lá que eu conheci vários professores que estão aqui, vários lutadores, e conheci de perto o que estava sendo, o que estava acontecendo com a educação no estado de Minas Gerais. O que é esse modelo neoliberal que a gente tanto fala e como é esse processo de sucateamento do ensino, processo de precarização dos trabalhos dentro da escola. Isso é muito grave, isso é muito sério. E nessas lutas todas, onde eu acabei me tornando candidato pela frente de esquerda, nós fomos construindo o nosso programa. E aí nós chegamos à conclusão que é necessária uma inversão de prioridades no nosso Estado. O Estado de Minas Gerais não pode mais bancar banqueiro. O Estado de Minas Gerais não pode mais dar isenção de imposto para a grande empresa. O Estado de Minas Gerais não pode, através do seu Banco de Desenvolvimento, financiar o agronegócio. O Estado de Minas Gerais tem a obrigação de cumprir o piso, de cumprir a manutenção das escolas, e não dá para ficar nessa política de todos. E dentro dessa inversão de prioridades que nós falamos, é bom deixar bem claro aqui que nós não estamos lutando apenas contra o PSDB, que nós não estamos lutando apenas contra o PT ou contra o PSB. Nós estamos lutando contra um modelo político, uma maneira de se fazer política. Nós estamos lutando contra um sistema eleitoral totalmente irregular, totalmente antidemocrático. Nós estamos lutando contra as políticas públicas apresentadas no modelo do governo federal, no governo estadual e no governo municipal da mesma forma. Nós estamos lutando contra uma política que impõe ao servidor público absurdos, como o plano de carreira que em algumas categorias em Minas Gerais nem existe, e quando existe ele é precarizado. E esse modelo ele é repetido por todos esses partidos. Então nós temos que deixar claro que a nossa luta ela vai muito além da questão partidária e ela não se encerra nas eleições. A nossa luta é todo dia nas ruas, junto com os movimentos sociais, junto com os servidores públicos, e não podemos, de forma alguma, entender que existe uma polarização no Estado de Minas Gerais ou no governo federal entre o PSDB e o PT, que aplicam políticas econômicas e sociais idênticas.
Então isso tem que ficar claro para nós. Nós temos que entender que qualquer candidato que chegar aqui, prometer qualquer coisa para a educação e não falar no fim das isenções de impostos para grandes empresas, eles vão estar mentindo. Porque se não cobrar imposto dessas grandes empresas, nós não vamos ter dinheiro para aplicar na saúde, na educação e tudo mais. Não adianta qualquer proposta para a saúde, para a educação, para o nosso Estado, se não falar de uma auditoria pública da dívida do Estado. E isso eu peço atenção especial para vocês. Quem tiver um pouco de curiosidade, acessar na internet auditoriacidadã.org.br, porque esse é um problema muito sério, tanto no governo federal como no governo estadual, e nós precisamos entendê-lo a fundo. Cada um de nós que estamos aqui, para fortalecer as nossas lutas, nós temos que entender que hoje 40% de todo imposto arrecadado no estado de Minas Gerais vai para a mão de banqueiro. E não é para pagar a dívida do Estado, não, é para pagar juros da dívida. Esses juros são impagáveis, são juros sobre juros, são vários contratos completamente irregulares. E nenhuma das candidaturas dos grandes partidos que recebem financiamento de grandes empresas, estou me referindo ao PSDB, ao PT, ao PSB, eles não podem falar dessa dívida e não vão falar. Por dois motivos. Primeiro, eles têm compromisso com esses bancos. O Itaú, o Bradesco, financia a campanha deles. Então, eles não podem falar dos contratos irregulares que eles fizeram com esses bancos. Eles também não podem falar dessas irregularidades, porque esses contratos, realizados tanto pelo governo do PSDB como pelo governo federal, junto ao BNDES, envolvem tanto o PSDB como o PT, tanto o governo federal como o estadual. Então eles não vão falar da auditoria da dívida. Outro dia saiu uma matéria no Jornal de Brasília falando assim, candidato da Frente Socialista prega o calote da dívida. Isso é um absurdo. Nós temos que entender, primeiro, a auditoria da dívida é prevista na Constituição Federal, é um direito nosso. É um direito nosso conhecer esses contratos e conhecer as irregularidades que estão neles e pedir o ajuste desses juros. Porque parte dessa dívida já foi paga há muito tempo. Essa dívida, grande parte dela já está paga. Então é necessário que isso fique bem claro, para nós entendermos a justeza que é pedir auditoria cidadã da dívida. Pedir o fim das isenções de impostos para as grandes empresas. Aliás, não é pedir, nós temos que exigir mesmo. Isso vai ser uma luta que vai ter que continuar depois das eleições. Sem isso, meus amigos e minhas amigas, não teremos dinheiro para aplicar os 30% na educação. Não dá para a gente ficar aceitando migalhas. Tem que ser 30% do orçamento estadual aplicado na educação. Eu estava lendo esse panfleto aqui que o Sindiúte fez agora, Inclusive tem alguns dados aqui bem claros que eu acho que serve muito bem para levar para o debate, Quando fala o número de escolas sem rede de esgoto, o número de escolas que não tem refeitório, que não tem quadra de esporte, que não tem laboratório. E se não tiver 30% do orçamento do Estado para investir na educação, essas escolas vão continuar sem estrutura, vão continuar precarizadas. Então, eu digo isso, encerrando a minha fala, que é necessário também um projeto para a nossa educação que não seja apenas formar o aluno para o mercado de trabalho, como se o aluno fosse apenas uma ferramenta das empresas, ou como se o professor fosse apenas uma máquina de repetir currículo. Nós precisamos trabalhar o ensino centrado no indivíduo, no cidadão que está ali, no estudante, e não mais no conteúdo. E aí eu convido vocês para conhecerem um pouco do nosso projeto para a educação, que está aberto, é uma construção coletiva e constante, feito por diversos professores que estão participando dessa construção, no site fidelis50.com. Lá vocês vão encontrar, além dessas propostas iniciais, vocês vão encontrar espaço para poder sugerir, criticar, comentar e nos ajudar a construir juntos, porque nós acreditamos também nessa construção horizontal, a construção que vem de baixo para cima, e não o modelo que é apresentado hoje pelos grandes partidos, que é de cima para baixo, nos impondo dentro das escolas, dentro dos postos de saúde, dentro de várias áreas do Estado, uma administração burra, uma administração que quer adivinhar, pelos seus técnicos, seus sabedores, como que nós devemos trabalhar.
e nós acreditamos que esse modelo precisa ser invertido, tem que se construir de baixo para cima. Mas, mais uma vez, muito obrigado e estamos aqui abertos para as perguntas. Nesse momento a gente entrega para o Túlio, entrega para o Fidelis a carta compromisso que nós já apresentamos no período da manhã, para que, querendo, eles façam a assinatura. Vamos colher a assinatura primeiro do Fidelis. A nossa imprensa também está registrando? Companheiros, o Fidelis assinou a mesma carta compromisso, agradecemos a disponibilidade de discutir as nossas reivindicações.